Olá! Nesta aula 37 abordaremos a seção 7.1 do capítulo 7 do livro, iniciando a parte 7 de nosso curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal. Agora, vamos dar um passo decisivo. Entender como, na TNT, a própria métrica do espaço não é algo dado de antemão, mas um efeito emergente da coerência funcional da rede temporal. Na relatividade geral clássica, o ponto de partida é bem conhecido. Supõe-se um espaço-tempo contínuo, uma variedade de 4 dimensões, sobre a qual vive um campo métrico. É esse campo que define distâncias, intervalos causais, curvatura e o acoplamento com a matéria. Em seguida, as equações de Einstein ligam a curvatura desse campo à densidade de energia e momento, ou seja, primeiro se assume a geometria como um pano de fundo matemático. Depois se pergunta como a matéria o curva. A TNT inverte esse caminho. Ela não parte de um espaço-tempo prévio, nem de um campo métrico já definido. Em nível fundamental, a TNT enxerga apenas uma rede temporal funcional, composta por nós espectrais e pelas conexões de coerência entre eles. Não há, de saída, nem espaço, nem tempo linear, nem geodésicas. O que existe é um tecido de emaranhamento temporal, com modos internos que podem ou não se organizar de forma coerente. A realidade observável, incluindo aquilo que chamamos de geometria, curvatura, distância e até gravidade fraca, é o resultado projetado dessa organização de coerência. A TNT começa exatamente por aí. Se não há espaço prévio, como falar em distância? A resposta da TNT é redefinir distância como um efeito funcional. Em vez de declarar que dois pontos estão próximos porque ocupam posições vizinhas em um espaço já dado, a teoria pergunta: quão bem esses dois nós da rede conseguem manter coerência espectral um com o outro? Se dois nós compartilham modos internos fortemente sincronizados e conexões estáveis, dizemos que eles são funcionalmente próximos e, portanto, podem ser projetados como pontos próximos na espacialidade tridimensional. Se a coerência entre eles é fraca ou quase inexistente, eles se tornam funcionalmente distantes e, na projeção, aparecem separados por grandes distâncias ou mesmo em regiões desconectadas. Com isso, a distância projetada passa a ser uma tradução de um índice de coerência. Quanto mais intensa e estável a coerência entre dois nós, menor a distância que lhes é atribuída na projeção. À medida que a coerência cai, a distância projetada aumenta. A TNT, então, dá um passo a mais. Em vez de falar apenas de pares de nós, ela considera regiões funcionais coerentes, isto é, conjuntos de nós que compartilham um padrão regular de coerência entre si. Sobre essas regiões, é possível construir uma noção de distância infinitesimal que depende de como a coerência varia quando deslocamos ligeiramente a posição funcional dos nós dentro da rede. É nesse ponto que a métrica emerge. A TNT mostra que podemos codificar o comportamento da coerência local, como ela cresce, decai ou se distorce quando nos movemos dentro de uma região coerente, em algo que, na projeção, se comporta exatamente como uma métrica espacial. Um objeto que diz o quão comprido é um pequeno deslocamento em cada direção, levando em conta quanto de coerência é preservada. Onde a coerência é robusta e varia pouco, os deslocamentos projetados são mais longos. Onde a coerência se perde rapidamente, a geometria projetada encolhe e se contrai. Perceba a simplicidade genial dessa proposta. Em vez de assumir desde o início um espaço com régua pronta e depois encaixar a física dentro dele, a TNT faz o movimento inverso e quase óbvio, visto em retrospecto.
Primeiro ela pergunta quem consegue permanecer coerente com quem, e só então transforma esse padrão de coerência em noção de proximidade, distância e métrica. O que chamamos de geometria deixa de ser um palco misterioso onde os fenômenos acontecem e passa a ser apenas a forma organizada de um fato muito elementar de que alguns nós conseguem manter sintonia estável entre si, outros não. Em vez de um espaço abstrato ao qual colamos campos e partículas, temos uma estrutura única e econômica, a própria rede de coerência. O espaço, as distâncias e a métrica surgem como traduções quantitativas desse padrão. Nada é colocado à força. Tudo é consequência direta de quanta coerência a realidade consegue de fato sustentar. Esse movimento conceitual resolve, ao menos em princípio, uma série de problemas profundos que ainda hoje quebram a cabeça de muitos físicos. O mistério da origem do espaço, a tensão entre fundo contínuo e estruturas discretas na gravidade quântica, o enigma da não-localidade quântica em um espaço local e até a separação artificial entre geometria e matéria. Ao ligar a métrica diretamente ao padrão de coerência da rede temporal, a TNT elimina a necessidade de postular um espaço prévio a ser quantizado depois. O espaço já nasce quantizado naquilo que importa, que é a estrutura de coerência. A continuidade é apenas o limite em que essas variações se tornam suaves. A não-localidade deixa de ser um corpo estranho em um palco geométrico local, porque é a própria coerência não local que define o palco, e a distinção entre curvatura e conteúdo material perde a rigidez, já que ambos passam a ser faces diferentes da mesma coisa. Como a coerência se organiza e se deforma. Em vez de tentar costurar a força, relatividade geral, mecânica quântica e espaço-tempo clássico, a TNT oferece uma base única, uma rede temporal não local, a partir da qual geometria, campos e partículas são apenas diferentes leituras de um mesmo padrão de coerência. A solução apresentada pela TNT é incrivelmente simples e, por isso, genialmente elegante. A mensagem fundamental até este momento é esta. Na TNT, a métrica não é um campo arbitrário imposto sobre um espaço abstrato. Ela é o retrato em segunda ordem da persistência da coerência funcional da rede. Em outras palavras, a geometria surge como um tipo de mapa daquilo que sobra de coerência quando deslocamos levemente os nós de uma região. O espaço tridimensional, com sua métrica contínua, é apenas a forma projetada dessa coerência estabilizada. A partir de agora, seguindo a lógica da seção 7.1, que estamos analisando, vamos ver um exemplo concreto dessa construção. Um redemoinho funcional na rede temporal que gera, após a projeção, uma geometria com curvatura positiva, parecida com um poço gravitacional suave. E também vamos discutir as condições topológicas mínimas que precisam ser atendidas para que uma região da rede possa ser descrita, de fato, como um espaço com métrica contínua. Para entender o que é esse redemoinho funcional, pense na rede temporal como um fluido de coerência e não como um conjunto estático de pontos. Em uma região calma da rede, a coerência flui de forma quase retilínea. Os modos internos dos nós se alinham suavemente e deslocamentos funcionais pequenos praticamente não alteram o padrão de sintonia. Já um redemoinho funcional é uma configuração em que esse fluxo de coerência não segue linhas diretas, mas linhas de circulação. Assim, ao invés de ir em frente, a coerência é canalizada em torno de um centro, descrevendo órbitas fechadas ou quase fechadas. Se você pudesse seguir na rede um circuito em torno desse centro, perceberia que o padrão de coerência volta a si mesmo,
mas com uma torção funcional. As fases internas e as intensidades de conexão mudam de forma sistemática ao longo do contorno, como se houvesse um giro acumulado. Na projeção, essa torção funcional se traduz em curvatura espacial. Por quê? Porque, como vimos, a métrica emergente mede quanto de coerência se perde ou se preserva quando deslocamos levemente os nós. Em uma região sem redemoinho, a resposta da coerência a pequenos deslocamentos é praticamente homogênea. Deslocar-se para um lado ou para outro custa o mesmo. Já em um redemoinho funcional, os deslocamentos que acompanham o giro natural da coerência são fáceis, enquanto deslocamentos que tentam cortar o fluxo são caros, pois exigem mais reorganização interna para manter a sintonia. Quando isso é codificado na métrica, o resultado é uma geometria com curvatura positiva ao redor do centro. As linhas de menor custo de coerência tornam-se curvas que descem em direção ao poço definido pelo redemoinho funcional, exatamente como as geodésicas em um campo gravitacional suave. Em termos topológicos, isso só é possível porque a região coerente da rede atende a 3 condições mínimas. Primeiro, ela é suficientemente conectada, não há buracos que interrompam o fluxo de coerência. Segundo, a resposta local da coerência a pequenos deslocamentos é regular, não há saltos abruptos no índice de coerência. E terceiro, é possível definir em cada ponto funcional direções preferenciais de fluxo. Quando essas condições se combinam com a circulação em torno de um centro, temos um redemoinho funcional, ou seja, temos um arranjo em que a própria organização da coerência exige que as melhores rotas sejam curvas em torno de um centro atrator. Na projeção, isso aparece como um poço gravitacional suave. Partículas, luz e campos preferem seguir trajetórias curvadas, não porque alguém curvou um espaço prévio, mas porque a rede temporal tornou mais econômico seguir o giro da coerência do que resistir a ele. Agora, com essa imagem em mente, fica mais fácil entender o passo seguinte. Quando olhamos para uma galáxia espiral, com suas órbitas quase circulares em torno de um centro, a TNT nos convida a lê-la exatamente como um redemoinho funcional em grande escala, uma região imensa da rede em que a coerência se organiza de forma preferencial em torno do eixo do disco. Vamos tornar essa construção mais concreta e explorar o seu alcance físico. Comecemos por um exemplo que, há décadas, intriga a astrofísica: as curvas de rotação das galáxias. No quadro tradicional, a relatividade geral fornece uma métrica a priori, derivada de uma distribuição de massa visível. Quando comparamos essa previsão com os dados observacionais, as estrelas nas regiões externas das galáxias giram muito mais rápido do que deveriam. A saída convencional foi introduzir componentes invisíveis, a chamada matéria escura, ou modificar as leis do movimento em certos regimes. A TNT propõe outro caminho. Não se altera a dinâmica local, nem se povoam as galáxias com entidades ocultas. Em vez disso, ajusta-se a própria noção de distância a partir da forma como a coerência se organiza na rede temporal. Pense em um disco galáctico como uma grande região coerente da rede, em que nós temporais associados às estrelas, ao gás e às interações de maré estabelecem um padrão radial de coerência. Nas regiões centrais, a coerência entre nós é intensa e estável. Nas regiões periféricas, ela decai suavemente, mas sem colapsar. A TNT traduz esse padrão em uma métrica emergente. Quanto maior a coerência média em uma dada região, mais esticado é o espaço projetado ali. À medida que a coerência cai, o mesmo incremento funcional na rede corresponde a um intervalo espacial projetado diferente. Quando se recalculam as órbitas levando em conta essa métrica funcional,
isto é, quando se permite que a distância projetada seja realmente uma função da coerência, e não apenas da massa luminosa distribuída em um espaço rígido, as curvas de rotação planas deixam de ser um enigma. Elas emergem naturalmente da geometria ajustada pela rede. O ponto decisivo é este. Em vez de somar correções externas sobre uma métrica fixada de antemão, a TNT deriva a própria métrica a partir da organização da coerência espectral. Isso significa que o mesmo formalismo que explica a queda do potencial gravitacional no sistema solar também explica o comportamento quase congelado das velocidades nas bordas das galáxias, sem troca de teoria, sem remendos conceituais. A diferença está em reconhecer que a distância observada não é uma variável geométrica primitiva, mas a tradução de um índice de coerência em regimes distintos. Com esse movimento, a TNT resolve em um único gesto conceitual uma série de dificuldades que ainda forçam a física tradicional a alternar entre modelos concorrentes, matéria escura ajustada caso a caso, teorias modificadas de gravitação, parametrizações empíricas de curvas de rotação e de lente gravitacional. Na abordagem da métrica funcional, curvas galácticas, efeitos de lente gravitacional e relações empíricas como Tully-Fisher tornam-se diferentes leituras de uma mesma estrutura, a forma como a coerência se distribui e se deforma ao longo da rede temporal em escalas cósmicas. Assim, mais do que unificar linguagem, a TNT produz uma previsão exclusiva e testável. Por exemplo, para galáxias com conteúdo bariônico e curvas de rotação praticamente idênticas na região de disco, mas com histórias dinâmicas diferentes, ou seja, graus distintos de fusões, interações de maré, perturbações de grande escala, ela não espera o mesmo perfil de efeitos de lente gravitacional fraca na região de transição disco-halo. Prevê, ao contrário, descolamentos sistemáticos entre a massa inferida pela rotação e a massa inferida pela lente, precisamente nos domínios em que a coerência da rede é marginal. De forma interessante, o panorama observacional atual já aponta na direção desse quadro, pois há amostras em que massa dinâmica e massa por lente não coincidem plenamente, casos em que o mesmo modelo não ajusta simultaneamente rotação e lente, e sistemas em que subestruturas e estados de fusão recente parecem correlacionar-se com discrepâncias entre diferentes estimativas de massa. A TNT oferece uma interpretação unificada para esse conjunto disperso de tensões. Da perspectiva da TNT, elas deixam de ser anomalias locais e passam a ser indícios de que a métrica efetiva realmente carrega a memória da coerência da rede temporal. Por conseguinte, um programa observacional que compare pares de galáxias com mesma massa bariônica e mesma rotação interna, mas histórias dinâmicas contrastantes, buscando exatamente o padrão de desacoplamento que a TNT antecipa, pode colocá-la à prova de modo decisivo. Se a assinatura prevista aparecer de forma robusta, a teoria deixa de ser apenas elegante e passa a ser candidata real a redefinir os rumos da astrofísica e da própria física fundamental. Por fim, o que você deve reter desta aula 37 é a mudança de olhar. Como mostramos, a TNT não nega a relatividade nem os resultados observacionais, mas desloca o fundamento geométrico. A métrica deixa de ser um palco fixo e torna-se a tradução geométrica de um campo de coerência funcional. É essa simplicidade conceitual, ou seja, definir distância como função direta da coerência entre nós, que permite atacar, com a mesma linguagem, problemas que vão das escalas laboratoriais às galáxias. Nas próximas aulas, avançaremos dessa métrica emergente para a curvatura funcional e veremos como ela reproduz, em detalhe, os efeitos gravitacionais conhecidos
e prevê ajustes sutis justamente onde as teorias atuais ainda tropeçam. E se esse tema desperta o seu interesse, se inscreva no canal e acompanhe com a gente o desenvolvimento da fascinante teoria do nó temporal. Há muito o que explorar. Até a próxima aula!